No estado em que eu me encontrava, meio acordado e meio dormindo, eu me vi dentro de uma sala. Não existia nada de interessante nela, exceto uma parede cheia de gavetas para cartões. Sabe aqueles cartões que existem em bibliotecas públicas? Aquelas de arquivo de livros, aquelas gavetas? Pois é, mas esses arquivos, além de irem do chão até o teto, eles pareciam não ter fim e tinham também o título bem diferentes. Quando me aproximei desses arquivos, o primeiro título a me chamar a atenção foi Garotas de Quem Eu Gostei. Sabe, eu abri e aí eu comecei a ver os cartões um por um. Logo eu corri fechar a gaveta, estava surpreso ao reconhecer os nomes ali escritos. E de repente, sem ninguém precisar me dizer, eu já pude imaginar onde eu estava. Essa sala sem vida era, na realidade, o catálogo da minha vida. Aqui estava tudo organizado por ações. Todos os meus momentos, grandes e pequenos, em detalhes que a minha mente não podia acompanhar. Um senso de curiosidade e espanto misturado com horror surgia dentro de mim ao abrir cada gaveta para descobrir o seu conteúdo. Algumas me traziam belas alegrias, muito contentamento, saúde, saudade, memórias. Puxa vida, quantas emoções! Outras me traziam vergonha. Vergonha tão grande que eu olhei até para trás de mim para ver se não havia alguém me espiando. O arquivo intitulado Amigos estava bem ao lado do arquivo Amigos que Traí. Os títulos iam do mero mundano à extrema loucura. Livros que li, depois ao lado tinha mentiras que eu contei, conselhos que eu dei, piadas das quais eu ri. Algumas eram hilariantes devido à sua exatidão, e tinha também coisas que eu gritei aos meus irmãos. Em outros, não havia a menor graça. Coisas que eu fiz quando estava com raiva. Tinha o título também, Palavras que eu proferi contra meus pais por trás deles. Sabe, eu não parava de me surpreender com cada conteúdo que se apresentava. Alguns arquivos tinham normalmente mais cartões do que eu esperava ver. E outras vezes, menos do que eu sonhava. Eu estava estupefado com o volume de coisas que fiz durante a minha curta vida. Como eu pude ter tido tempo necessário para escrever esses milhões e milhões de cartões? Cada um com sua exatidão tão precisa. Mas cada cartão confirmava uma verdade. Cada um deles eu havia escrito com meu próprio punho e constava a minha assinatura em todos eles. Cheguei então num arquivo intitulado Pensamentos Sensuais. Senti um calafrio percorrer por todo o meu corpo, sabe? Abri a gaveta somente um pouquinho, assim, daquela espiada, pois eu não estava a fim de testar o tamanho. E aí, tirei um dos cartões. Fiquei todo arrepiado com o conteúdo. Meu Deus do céu. Me senti mal em saber que esse momento havia sido gravado. Um pensamento tomou conta de mim. Ninguém deve saber da existência desses cartões. Ninguém deve entrar nessa sala. Eu tenho que destruir tudo. E em frenéticos e loucos movimentos puxei todas as gavetas, estendendo metros e metros e metros do conteúdo infinito. O tamanho do arquivo não importava, e nem mesmo o tempo que eu levaria para destruí-lo. Quando a gaveta finalmente saiu, taquei-a no chão e de cabeça para baixo. E aí eu descobri que todos os cartões estavam grudados. Fiquei desesperado, peguei um bolo de cartões para tentar rasgá-los. Claro que eu não consegui. Então peguei um só. E sabe, era duro como aço quando eu tentei rasgá-lo. Derrotado e cansado, retornei a gaveta de volta ao seu lugar e, encostando a minha cabeça contra a parede, deixei um triste suspiro sair de mim. E foi então que eu o vi. Eu vi um arquivo novo ali. Como se nunca tivesse sido usado. Um arquivo brotou de repente. Uma argolinha para puxar brilhando de limpa, debaixo do título que estava escrito assim: Pessoas com quem falei de Cristo. Claro que eu fui depressa lá, puxei o arquivo. Apenas 5 centímetros de comprimento. Sabe, eu podia contar os cartõezinhos na palma da minha mão. Aí então eu comecei a chorar.
Lágrimas vieram, comecei a chorar, soluços tão profundos que machucavam o meu estômago e me faziam tremer. Então, nesse momento, me pus de joelhos. Chorei mais e mais ainda. Eu chorei de vergonha, de pura vergonha. A infinita parede de arquivos, já embaçada pelas lágrimas, olhava de volta para mim, imóvel, insensível. Então eu pensei, ninguém pode entrar aqui. Eu tenho que trancar essa sala e destruir ou esconder completamente a chave para que ninguém jamais possa ler tudo isso. Quando eu enxugava as minhas lágrimas, e não é que eu vi ele lá, e disse, não, ele não, aqui não, todo mundo, menos Jesus aqui. Então olhei para ele, sem poder fazer absolutamente nada, enquanto ele se aproximou das gavetas e começou a abri-las, uma por uma, lendo todos os seus conteúdos. Eu não podia ver a sua reação. Nos momentos em que tomava coragem suficiente para poder olhar no seu rosto, eu apenas via uma tristeza bem mais profunda do que a minha. E parece que ele lia exatamente nos piores títulos. E ele tinha que ler cartão por cartão? Será que tinha que ser assim? Finalmente ele virou-se e ficou me olhando. Desde o outro lado da sala onde ele estava. Olhou-me com dó em seus olhos. Não havia nenhuma raiva. Abaixei a minha cabeça, comecei a chorar, cobrindo a minha face com as mãos. Era o que eu podia fazer. Ele andou até mim, abraçou-me, mas não me disse uma só palavra. Ele podia ter dito tantas coisas, mas ele não abriu a boca. Simplesmente me abraçou e chorou comigo. Depois ele se levantou, dirigiu-se à primeira fila de arquivos, abriu a primeira gaveta, numa altura que eu não alcançava. Tirou o primeiro cartão e assinou com o seu nome. E assim ele começou a fazer com todos os cartões. Quando eu percebi o que ele estava fazendo, eu gritei, não! Gritei bem alto. E corri na sua direção. Olha, tudo que eu podia dizer era não faça isso, não faça. O seu nome não deve estar nesses cartões. Eu fiz essas coisas. Eu assinei. Mas ali estava escrito num vermelho tão rico, tão escuro, tão vívido. O nome de Jesus Cristo cobriu o meu, em todos os cartões. Ele assinou por cima do meu nome. Estava escrito com seu próprio sangue. Ele olhou para mim um tanto triste e continuou a assinar um por um. Eu nunca entendi como ele assinou todos os cartões tão depressa, pois quando me dei conta, ele já estava de pé do meu lado. Colocou a mão no meu ombro e disse, está consumado. Levantei-me e ele me levou para fora daquela sala. Sabe, não existia fechadura na porta. E ainda existem muitos cartões a serem escritos lá dentro. Se você se sente da mesma maneira, pare e pense. Fale para quantas pessoas puder sobre essa mensagem, para que o amor dele, Jesus Cristo, possa tocar na sua vida. O meu arquivo, aquele intitulado Pessoas com quem falei de Jesus Cristo, está um pouquinho maior agora. E o seu?